何をしている麦わら。なぜ降りてこない。おいママ鬼ヶ島が邪魔だ。どけろ。全部終わらせるぞ。ママお前を信じてる。O que torna um episódio de anime tão emocionante? Os efeitos mostrados nas cenas? Os diálogos entre os personagens? A trilha sonora que podemos ouvir? Ou uma batalha épica que faz todos os cabelos do seu corpo se arrepiar? E se agora eu te disser que nesse episódio 1074 de One Piece teve tudo isso e muito mais? Pois bem, meus amigos, um dos episódios mais insanos de todos os tempos acabou de ser lançado. E além de vermos Luffy criando o seu novo golpe, o golpe mais poderoso para tentar acertar Kaido, ainda tivemos a cereja do bolo, uma nova animação dirigida por Megumi Shitani, que com certeza está entre as melhores aberturas de animes que eu já vi em toda a minha vida. Então, se você quer saber tudo o que rolou nesse episódio 1074 de One Piece, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Sai da frente, Satanás! Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E o que falar sobre esse episódio 1074 de One Piece? Simplesmente incrível, uma trilha sonora muito boa, uma nova abertura dirigida por Megumi Shitani, que pra mim ficou excelente. Eu acho que é uma das melhores aberturas que eu já vi de animes em todos os tempos. Além disso, tivemos várias cenas de ações emocionantes, e só para constar, esse episódio foi adaptado a partir do capítulo 1047 do mangá, que por sinal tem uma capa belíssima, no qual vocês estão vendo aparecendo aí na tela agora. Além disso, era natural essas mudanças de cena que apareceram. Ora aparecia Luffy lutando com Kaido, daqui a pouco mudava para Momonosuke, o seu passado, depois voltava para Luffy contra Kaido, depois mostrava os samurais de Wano, e por aí foi, mostrou um pouco de Orochi com Hiyori. Então essas mudanças foram naturais de acordo com o seu capítulo que estava sendo adaptado agora nesse episódio. Porém, galera, antes que eu comece a falar tudo que rolou nesse episódio, eu já peço para você que está aqui no canal há um tempo, já conhece a gente, deixa aí esse like. Eu estava notando que os nossos vídeos têm uma taxa de menos de 10% de like neles, e isso acaba prejudicando o canal, porque o YouTube entende que a gente não é relevante e não divulga os nossos vídeos. Tanto é que as nossas visualizações têm caído bastante ultimamente. Então eu peço para você que já conhece a gente, deixa esse likezão para fortalecer, para dar essa moral. E para quem tá chegando novo aqui, caso goste dos vídeos, se inscreve aí, não custa nada, é só ir aí clicar no botão. Caso vocês não gostem da gente, esses caras são chatos, não gostei dos vídeos deles, só é chegar e se desinscrever depois, que o YouTube vai parar de mandar as notificações para vocês. No mais, galera, agora chega de enrolar, vem com o pai e lá vamos para a análise. O título do episódio 1074 de One Piece é Eu Confio no Momo, a poderosa técnica final de Luffy. No começo do episódio podemos ver Yamato junto com Momonosuke e eles estão diante da ilha de Onigashima. Então Yamato começa a falar para Momonosuke para que ele crie as nuvens de chamas para evitar que a ilha caia sobre a capital do país de Wano. Porém, Momonosuke, por mais que ele tente, ele não consegue criar as nuvens flamejantes. Logo em seguida, um flashback de Momonosuke começa. Vemos então Momonosuke diante de sua mãe Toki, e junto com eles se encontram algumas bainhas vermelhas. E Toki, vendo que o castelo de Onigashima está em chamas, pede para que Momonosuke avance para o futuro, para que assim ele possa voltar, para assim conseguir proteger o país de Wano. Nessa cena, galera, podemos ver Momonosuke chorando bastante. Afinal de contas, ele vai ter que abandonar a sua mãe, a sua irmã. O seu pai já morreu, então
tem todo um impacto emocional, por mais que a gente reclame, Momonosuke é chorão e tudo mais, ainda assim, poxa, dá pra entender, o pai do cara morreu, a mãe do cara tá ficando à mercê de Kaido e de Orochi, a irmã dele também, então, de fato, não tinha como o personagem simplesmente ser forte. Eu acho que eu, dessa vez, consegui entender um pouco melhor o lado de Momonosuke nessa cena. Depois de uma conversa bastante emocionante de Kiemon com Momonosuke, no qual Kiemon pede para Momonosuke te dar outra chance de lutar pelo país de Wano novamente, podemos ver então Momonosuke com um melecão saindo do seu nariz, e pelo visto, parece que finalmente ele entendeu as palavras de Kiemon. Ele então resolve atender o pedido de Kiemon de avançar 20 anos no futuro para depois voltar para proteger o país de Wano. A cena volta para o presente e podemos ver Momonosuke adulto junto com Yamato novamente, e ele então para de chorar e decide que ele vai sim conseguir criar as nuvens flamejantes para evitar a queda da ilha de Onigashima, até porque se ele não conseguir fazer isso, ele jamais conseguirá olhar nos olhos de sua mãe. Então vamos lá, galera, como vocês viram aí nessa cena do flashback de Momonosuke, deu pra ver que tinha alguns bainhas reunidos junto com Momonosuke, Toki e Hiyori, porém nem todos eles foram mandados para o futuro. O que me incomoda é o seguinte, por que é que Toki não pegou Momonosuke e Hiyori e avançou no futuro? Afinal de contas, para mim, ela era a pessoa mais capacitada dentre todos eles que estavam ali, até porque se ela chegasse no futuro e tivesse algum problema novamente, era só ela avançar de novo. Então eu ainda não consigo entender como é que ela permitiu que Hiyori, ainda criança, tivesse ficado no país de Wano sabendo de todo o sofrimento, ou pelo menos imaginando todo o sofrimento que o país de Wano, que as pessoas que moravam ali iriam acabar sofrendo pelo fato de Kaido e Orochi tomar meio que o trono, a posse do país. Então eu ainda não entendi porque que ela resolveu mandar Kiemon, Kanjuro e Raizo. Para mim não fez sentido, ainda mais depois que você descobre que Kanjuro era um traidor. Na minha cabeça, para mim o certo seria Toki ter ido junto com Momonosuke e com Hiyori. Se ela pudesse levar mais alguém, ela que levasse. Se não, eu não entendo o porquê que ela não fez isso. Ou no mínimo, tivesse mandado Momonosuke e Hiyori juntos para o futuro. Para mim isso aí ainda é algo muito estranho e eu não entendi o porquê de Toki não ter enviado Hiyori para o futuro. Isso para mim ainda não entra na minha cabeça de jeito nenhum. A cena muda e podemos ver a continuação da batalha de Luffy versus Kaido. E como vocês se lembram muito bem, Luffy tinha segurado um raio em sua mão. E ele então resolve jogá-lo na direção de Kaido. E assim surge o seu golpe Gomu Gomu no Kaminari. A batalha entre Luffy e Kaido vai se intensificando cada vez mais e as trocas de golpes entre os dois vão ficando cada vez mais incríveis, uma cena mais bonita do que a outra. Contudo, o ponto crucial dessa cena é Kaido dizendo que as Akumas no Mi não são o que conquista o mundo, pois Haki é o que supera tudo. E então ele confirma que Gold Roger nem era mesmo usuário de Akuma no Mi. Então galera, mais uma cena incrível sendo apresentada pra gente. Gold Roger não era usuário de Akuma no Mi, tinha um Haki do Rei extremamente poderoso e se tornou o rei dos piratas. Isso não quer dizer que as Akumas no Mi não sirvam pra nada. Eu acho que Kaido só quis dizer que as Akumas no Mi não superam o Haki, até porque quando você tem um Haki do Rei muito absurdo, as Akumas no Mi às vezes não conseguem surtir tanto efeito na pessoa. Porém, se a pessoa for um usuário de Haki do Rei absurdo e tiver uma Akuma no Mi poderosa, isso aí acaba dando uma grande vantagem para a pessoa. Então, Kaido, pera aí, calma, porque a Akuma no Mi faz diferença sim.
depende muito do seu usuário. Voltando para o episódio, podemos ver Kaido partindo para cima de Luffy novamente, e ele desfere um Haimehack tão poderoso, mas tão poderoso, que eu não consigo entender como é que Luffy não foi derrotado depois de receber essa paulada na cabeça. A cena muda e podemos ver o finzinho do festival da capital das flores, onde as pessoas estão mandando os seus balões para os céus com os desejos mais profundos de seus corações. A cena muda novamente e volta para a batalha de Luffy versus Kaido, e podemos ver que mesmo Luffy tendo sido acertado por Kaido, ele ainda assim continuou segurando o peito de Kaido. E uma coisa bastante interessante é que dá para notar que Luffy nesse momento transformou parte do corpo de Kaido em borracha. Kaido então assume a sua forma dragão e dispara um sopro cortante em direção aonde Luffy está. E ele então diz que Luffy continua vulnerável a ataques cortantes. Tatsumaki Kaifu. Mais uma vez eu tenho que fazer mais uma pausa aqui rapidinho para tentar explicar uma coisa. Kaido acabou de deixar claro que Luffy é vulnerável a ataques cortantes. Lógico, eu acho que quase todas as pessoas no mundo de One Piece são vulneráveis a ataques cortantes. Porém, eu achei bastante interessante essa ideia de Luffy continuar sendo vulnerável a ataques cortantes pelo fato de Luffy estar conseguindo transformar as coisas em borracha. Então será que um ataque cortante Luffy não conseguiria transformar em borracha? Por exemplo, se Zoro tentasse atacar Luffy com sua espada, lógico, eu acredito que a espada Luffy conseguiria transformar em borracha. Mas se Zoro lançasse uma rajada cortante em direção a Luffy, será que ele conseguiria transformar aquela energia em borracha? Eu acredito que se Luffy for vulnerável mesmo a ataques cortantes, assim como o Kaido mencionou aí, então provavelmente se Mihawk ou Zoro, qualquer espadachim, lançasse um golpe de energia com espada, um golpe cortante, provavelmente Luffy não conseguiria transformá-lo em borracha. Pelo menos eu acredito que talvez os poderes da Akuma no Mi de Luffy despertado funcione assim, já que Kaido mencionou dessa forma. A cena muda mais uma vez e agora podemos ver Hiyori e Orochi. E como está acontecendo bastante tremores dentro do castelo de Onigashima, o prego de Kairoseki que Hiyori tinha prendido em Orochi acaba se soltando. E dessa forma, Orochi então se liberta e consegue usar a sua transformação Zoan. E então ele ameaça Hiyori dizendo que vai matá-la. Afinal de contas, já que ele está pegando fogo, ele não vai morrer sozinho e vai levar Hiyori junto com ele. Essa cena aí ficou um pouco diferente, a sequência dela com a sequência do que aconteceu no mangá. Até porque deu para a pessoa ficar se perguntando, gente, como é que Orochi se soltou? Na verdade o que aconteceu foi o seguinte, depois que Jinbei e Raizou jogou aquela água dentro do castelo de Onigashima, o castelo começou a tremer bastante. Por isso que o prego acabou se soltando de Orochi e Orochi conseguiu usar sua transformação Zoan. Talvez isso tenha bugado a mente de algumas pessoas, porque o certo era ter mostrado primeiro a sequência ali com o Sop e Hamlet e a água ainda em direção a eles, que é o que eu vou mencionar agora nessa próxima parte, nessa próxima cena aí do vídeo. E como dito, foi mostrado o Sop junto com Hamlet e eles estão tentando fugir do castelo de Onigashima, pois ele ainda está em chamas, e eles estão tentando salvar também Okiko e Kiemon. Afinal de contas, a água que Raizou e Jinbei tinham jogado no castelo ainda não chegou a eles. Porém, enquanto eles estão correndo, a água acaba os alcançando e assim os salvando das chamas. Nessas cenas que estão rolando dentro do castelo de Onigashima, também podemos ver uma que para mim foi uma das mais emocionantes desse episódio, pois podemos ver agora Ryogoro junto com os outros samurais conversando a respeito do que é melhor para o país de Wano. Que Kaido seja derrotado e a ilha de Onigashima acabe caindo e todos eles morrendo, ou que Kaido continue vivo e eles também, porém que eles continuem sendo escravizados por Kaido o restante da sua vida. A cena muda e podemos ver a continuação da batalha de Luffy versus Kaido. E mais uma vez, temos mais uma cena incrível nesse episódio. Vemos então Kaido um pouco preocupado com o que está acontecendo com Luffy, afinal de contas ele já tem um tempo no meio das nuvens que estão no céu. É nesse momento então que surge um grito de Luffy para Momonosuke. Ele então diz, "Ei, Momo,
Vamos resolver isto. Onigashima está no caminho. Saia da frente. Podemos ver então o punho de Luffy aparecendo entre as nuvens. E a sua mão ficou tão grande, mas tão grande, que consegue ser até maior do que a própria ilha de Onigashima. Momonosuke fica preocupado, afinal de contas ele não está conseguindo tirar a ilha de Onigashima do lugar. Porém, Luffy diz que confia nele. E é nesse momento que podemos ver Momonosuke se lembrando de sua mãe chorando. E Luffy então dispara o seu golpe em direção a Kaido. E a partir daqui eu já tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês. E qual você quer saber primeiro? Então vamos lá. Eu vou dizer a boa. Semana que vem não vai haver pausa, então vai ter a continuação do episódio normalmente. Porém, a notícia ruim é que não é semana que vem em que Kaido será derrotado ainda, pelo menos de acordo com os meus cálculos e com a continuação do mangá. Provavelmente semana que vem vai ser mostrado um pouco mais de Hiyori e Orochi. Então essa batalha de Kaido e Luffy só deve ser finalizada a partir do episódio 1076. Então é uma notícia boa, uma notícia ruim, mas ainda assim eu acredito que o próximo episódio vai ser incrível também. Talvez tão bom quanto esse, eu acho que não. Mas ainda assim vai vir um episódio bastante legal. Provavelmente o 1076 vai ser o melhor. Afinal de contas vai ser a partir daí em que Luffy vai acabar finalizando essa batalha dele contra Kaido. Eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam desse episódio? Eu tenho até algumas curiosidades para mencionar aqui, então vou tentar ser breve antes de finalizar o vídeo. Primeiro, vamos lá. Por que é que Kaido ficou preocupado com Luffy e Luffy estava demorando ali em cima das nuvens? Para deixar claro, esse punho gigante de Luffy, eu acredito que para ele deixar desse tamanho, ele provavelmente pode ter soprado dentro do seu próprio osso. E por isso talvez ele tenha demorado esse tempo todo ali em cima das nuvens para fazer o seu punho ficar desse tamanho. Isso não é confirmado, afinal de contas existem teorias que dizem que Luffy não precisa mais soprar ar para dentro dos seus ossos para inflar eles, para deixar eles gigantes. Então pode ser realmente que essa teoria seja confirmada, porém talvez, quem sabe, para Luffy deixar esse braço do tamanho que ficou, talvez ele tivesse que realmente assoprar ar para dentro do osso, para assim ficar daquele tamanho gigante, porque ficou maior do que a própria ilha de Onigashima. Outra coisa legal dessa cena é que dá para ver os tambores da libertação tocando novamente. Se vocês notaram aí, eles ficaram meio que sumidos durante esse episódio, porém quando chegou nesse finalzinho aí, os tambores da libertação soaram de novo. E pra mim isso acabou deixando o episódio bastante emocionante, bastante incrível. Eu acho que já cansei de falar isso, principalmente por causa da trilha sonora. Eu sou um cara que sou muito fã de trilha sonora em anime, e quando ela é colocada na proporção certa, até mesmo as cenas de flashback ficam emocionantes demais. Até a nova abertura desse episódio, cara, tudo pra mim ficou incrível, tudo pra mim ficou excelente nesse episódio. Foi um dos episódios que eu mais gostei de assistir agora nessa saga de Wano. Mas me diz aí, de qual nota você daria de 0 a 10 para esse episódio? Deixa aí nos comentários e vamos resenhar. Por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.